Bom dia, gente. Tudo bem? Que bom poder encontrar com vocês mais uma vez através dessa proposta do nosso diálogo, da nossa conversa. Hoje pela manhã eu ouvia uma música do Tiago Brado que fala sobre a felicidade. Que é interessante, gostaria de começar um pouco a nossa conversa ouvindo esta música e que nos ajuda muito a percebermos a busca da felicidade como se dá, né? Quando a gente aprende a viver e a viver com sentido, né? A felicidade costuma abrigar-se na pausa. Quando o fôlego faltar, é hora de parar e aproveitar a vista. É entender que na subida o que vale não é só chegar. Lembra que também a beleza a vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem perde pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Então, pensar um pouquinho sobre essa questão da busca da felicidade que todos nós fazemos, né? É uma busca constante que todos nós corremos ao encontro, pensando de que a felicidade é um momento que se torna constante, né? Na filosofia, a pergunta que se faz é se há felicidade ou momentos felizes, né? Na psicologia existencial também surge essa pergunta. E acredito de que a felicidade se dá no momento em que nós conseguimos perceber o verdadeiro sentido de viver, né? E viver a vida nesse relacionamento com os outros, com o diferente, no relacionamento com as pessoas, com a sociedade, com a comunidade, né? Só que geralmente esse relacionamento é um tanto quanto complicado. Por quê? Nós nos relacionamos com o outro promovendo um diálogo ou nós nos relacionamos conosco mesmo promovendo um monólogo? Eu acredito que muitos de nós, e em muitas situações, nos relacionamos com a gente mesmo promovendo um monólogo. Por quê? Muitas das nossas falas dizem de nós mesmos no relacionamento com o outro, né? Existe uma frase atribuída a Sigmund Freud, o criador da psicanálise, que diz o seguinte: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Muitas das vezes, Pedro não está falando de Paulo,
mas ele está falando de si mesmo. Se a sentença for realmente proferida por Freud, não se sabe. Entretanto, o significado da mensagem faz sentido. Para o médico psicanalista Mauro, professor do Instituto Sede Sapiense, que realiza cursos e estudos e atendimento clínico na área da psicologia, ele diz o seguinte: essa atitude, e que nos fala Freud, é porque projetamos nos outros aquilo que está em nós mesmos. Ou seja, eu falo de que isso é um monólogo porque muitas das vezes nós projetamos nos outros aquilo que é nosso. E nós não temos coragem de dizer para nós mesmos, né? E às vezes nós projetamos. Na concepção da psicanálise, cada indivíduo tem uma visão única de mundo, formada ao longo da vida em função de sua educação e de suas experiências, que influenciam o modo de perceber as pessoas. São essas imagens, ideias e conceitos que projetamos nas pessoas quando pensamos nela ou falamos sobre elas. Olha essa concepção que muitos de nós temos, né? Então a gente fala assim, quando assim fazemos, nós criamos no nosso meio ou no nosso redor um monólogo. Diferentes estudos na área da psicologia mostraram que bastam apenas poucos segundos para formarmos uma opinião sobre alguém. Uma pesquisa da Universidade na Escócia concluiu que até menos do que isso é suficiente. Em apenas meio segundo, os entrevistados tiveram suas primeiras impressões após ouvir um simples olá. Essa questão da identificação que muitos de nós trazemos, né, e temos. Às vezes o outro não nos é simpático, só pelas concepções que nós trazemos com relação ao outro. Nós criamos conjecturas, pré-juízos, pré-julgamentos, e aí vai no nosso sistema que muitas das vezes conseguimos digerir e imediatamente nós damos o retorno. A simpatia ou antipatia com relação à pessoa. A maneira como julgamos alguém ou o que falamos a respeito dele estão intimamente relacionados com o nosso jeito de ser, na opinião do filósofo Jorge Cláudio. Ele tem um livro, docente em Ciências da Religião, da PUC de São Paulo. Se sou otimista, vou destacar aspectos mais positivos daquela pessoa. Então é a maneira, falar assim, olha, o que vai fazer com que eu enxergue o outro são as lentes que nós usamos. É claro que todos nós temos momentos e situações em que somos bem otimistas. Tem pessoas que parece que trazem o otimismo ao longo da vida e esse otimismo influencia nos relacionamentos, na vivência com o outro. Há pessoas que são tão pessimistas que basta você abrir a boca, o outro já te condena. Então, eu falo assim, às vezes no relacionamento com as pessoas, eu coloco muito isso, né? Espera acontecer para depois você dar o teu parecer. Na vida de comunidade não é diferente. Eu sempre digo, olha, você está lá recebendo um coordenador de uma pastoral. Ele não vai dar certo. Calma, deixa ele atuar, deixa ele agir, deixa ele trabalhar. Depois que passar tudo o que ele fizer, daí sim você o ajuda de maneira caridosa, de maneira respeitosa, a fazer com que ele consiga perceber várias questões que ele não percebeu.
Então essa é a forma mais tranquila e madura de conviver com o outro e não transferirmos para o outro aquilo que é próprio nosso. Além da influência da biografia de cada um naquilo que mais salta aos olhos, quando analisamos o outro, existe também o peso do momento. As circunstâncias que estamos vivendo também condicionam o nosso pensamento. Então a gente fala assim, olha, uma pessoa que não está bem com ela mesma, que ela está em crise, crise pessoal, crise familiar, dificilmente ela vai conseguir ter um olhar positivo para com a situação e para com o outro. E muitas dessas crises são decorrentes da maneira como nós olhamos e como nós julgamos. Muitas vezes aquilo que tanto incomoda no outro pode ser relação com uma característica que a pessoa também possui, mas não aprova e nem sempre enxerga. Eu me recordo de um psiquiatra no curso de psicologia dizendo assim, olha, em muitos casos esses skinheads, essas pessoas preconceituosas que atacam os outros, no fundo, elas trazem em si algo que também elas têm, mas não querem aceitar nelas, então elas atacam as pessoas com seu preconceito. E eu fiquei pensando, e aí nós percebemos isso também na questão da psiquiatria. Se aquilo não tivesse nada a ver com as minhas dificuldades, não incomodaria. Eu nem perceberia. Diz o psicoterapeuta cognitivo, essa salesiana Maria Auxiliadora do Instituto Brasileiro de Hipnoterapia do Rio de Janeiro. Então ela fala assim de que, olha, o que nos incomoda muitas das vezes é aquilo que eu percebo que o outro tem e que eu também tenho, mas que eu não aceito em mim. Então, é o que todos nós temos que perceber, né? No fundo, tem muito a ver com aquele desenho que eu havia mandado anunciando o nosso bate-papo, né? Eu estou atacando o outro, mas no fundo, quem que eu estou enxergando? A mim mesmo, no espelho que o outro me apresenta, né? Então eu estou me enxergando no outro. Quando o outro está me afetando de maneira bastante significativa, pode ser que ele esteja interferindo na ideia central que tenho de mim mesmo. E essa ideia central que eu tenho de mim mesmo não é tão perceptível, então eu só consigo perceber quando eu estou sendo afetado pelo outro. Então isso vai me causar um certo transtorno, né? E às vezes o outro me incomoda porque é melhor do que eu, por exemplo. E eu não quero melhorar, estou acomodado. Então, às vezes isso me incomoda justamente porque eu não quero melhorar e estou ali praticamente acomodado. Me recordo que no início que eu comecei meu consultório, eu via que muita gente ligava, agendava um horário comigo e depois eu ficava lá esperando, não aparecia. Até certo dia que eu resolvi ligar para o número que havia deixado lá no meu consultório e caiu num outro consultório. Eu falei assim, gente, mas não estou entendendo, né? E por várias vezes, com nomes diferentes, sempre caía em um outro consultório. Até então que alguém disse assim, olha, eu acho que você está incomodando pelo tanto de pessoas que você atende. E tem alguém boicotando a tua agenda, né? E aí eu achava muito interessante essa questão. Quando alguém me disse, né? E eu via de que as pessoas realmente elas começavam a se sentir incomodadas quando você conseguia ter uma certa desenvoltura, talvez muito melhor do que elas. E a gente percebe justamente isso, né? Quando você ocupa um espaço
que na verdade é teu, né, e ocupa de tal forma que o outro não deu conta de ocupar, daí você começa a receber os ataques. Apesar de o outro servir com frequência de espelho, refletindo quem somos e o que pensamos do mundo, nem tudo o que vemos é a nossa própria imagem. Então, aspectos que repudiam também aparecem e causam revolta. O outro também pode me incomodar porque vai contra uma série de valores que prezo. Então, ou seja, ele consegue me incomodar porque ele consegue revelar, consegue dizer, né? Coisas que eu não gosto de conviver, de me deparar, de dizer, né? Então isso vai me incomodar. Talvez caiba sempre a reflexão do porquê aquela pessoa nos incomoda, em que ela nos atrai ou repele, o que admiramos nela ou invejamos. Aí assim, quando a gente se vê na obrigação ou no lado em que nós somos convidados a enxergar aquilo que nós não queremos enxergar, nos questionando, aí dá trabalho. Por quê? Tentar perceber em nós aquilo que na verdade são os nossos pontos fracos é difícil, né? Nós não queremos. E uma forma de não querer enxergar em nós é a atitude que nós causamos, né? De sempre apontar o defeito do outro, né? Eu diria assim, quando... Acho que é a história que eu havia contado para vocês, né? De 3 mulheres na cidade grande, a que compra o anel, outra que compra o brinco, outra que compra o sapato, né? E elas viviam pela cidade querendo que os outros notassem o que elas compraram, né? Mas como elas não tinham um efeito positivo com relação a isso, então elas resolvem se juntar e dali da junção delas, das 3, surgiu uma ideia, né? Então a que tinha um anel fala assim, olha lá uma barata, né? E mostra assim a mão. Todo mundo olha para a mão dela, né? A que tinha o sapato, estica a perna bem alto e mostra o sapato, deixa que eu mato, né? E a que tinha o brinco, para poder mostrar o brinco, então ela mostra, né? Não mata não, mostrando o brinco, né? E todo mundo olha. E eu falo que a atitude de muitos de nós é justamente isso, né? Tentar mostrar, apontar, né? Enquanto as pessoas olham para aquele local, elas deixam de olhar para nós mesmos, né? Porque é a atitude que muitos de nós fazemos. Olhar para nós dá trabalho. E tentar enxergar em nós aquilo que nós não temos maturidade para enxergar é difícil. Então, a forma é acabar com o outro, né? A gente vai vendo muito isso daí na vida da comunidade. Às vezes a gente se tornar quase que intolerante, né? E uma forma de ser intolerante é denegrir sempre o espaço, a vida do outro, porque o outro me incomoda com a capacidade, com a forma dele de ser e de administrar, né? A visão que temos de alguém, segundo o Ribeiro, que eu havia citado acima, é sempre limitada. Por essa razão, ele acredita que nenhum julgamento deveria de ser definitivo. Tenho compromisso com o que estou vendo, mas também com a limitação do que estou vendo. Então, eu falo sempre isso nas pregações, né? O que me dá o direito de julgar os outros. Dá espaço para o outro também se expandir, né? Antes que você condene os outros. O que dá o direito de você dizer de que o outro não presta? Nós não temos esse direito, né? O que dá o direito de dizer que o outro não pode ocupar determinado espaço? Ninguém. Daí eu acho formidável quando por ocasião da fala do Papa Francisco, ele fala assim, a nenhum cristão é dado o direito de julgar ou condenar ninguém, né? Ninguém pode fazer isso.
Cada qual tem a sua consciência e principalmente sua consciência moral, né? Que deve ser essa autoavaliação que o outro faz. A mim cabe no direito de acolher a todos, né? Mesmo quando eu não concordo do jeito que o outro é. Mas aí a gente volta para aquela questão do Papa João Paulo II, né? Eu só vou ter coragem de dialogar com o diferente quando eu for seguro da minha própria identidade. Acolher o outro não vai afetar na minha identidade. E nem vai me impor dificuldade, né? A impressão que se tem, ainda mais em tempos de redes sociais, com a proliferação de discursos de ódio, é que as pessoas falam mais mal do que bem dos outros. E é o que a gente tem visto, né? A gente fala tão mal do outro do que bem do outro. Será que as pessoas são tão pobres que não tem nada de positivo a oferecer, a envolver com outro, a estar com outro? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer para o outro. Por mais que a pessoa ocupe o último lugar, ela sempre tem algo a oferecer para o outro. E aí eu volto a dizer assim, olha, se não tivesse nada a oferecer, ela não teria vindo ao mundo, né? Ela não teria existido. E por menor que seja a oferta que o outro faz de si ao mundo, à comunidade, às pessoas, para ela é o máximo, né? É o essencial, é aquilo que ela consegue, é a forma que ela consegue. Mas é preciso que se dê um espaço. É uma questão de sobrevivência. Precisamos nos lembrar do que é desagradável para não repetir. Ocupar-se da vida alheia e praticar a maledicência é uma forma de se inserir em um grupo. Mas isso acontece de maneira mais exacerbada com aqueles que levam uma vida vazia, sem sentido. Aí eu lembro de São Paulo, há muita gente tão ocupada em nada fazer, né? Elas estão tão sem nada para fazer que elas vão se ocupando da vida dos outros, né? Elas não conseguem encontrar sentido na vida delas, então elas vão procurar na vida dos outros. E às vezes dá essa vontade de ser tão direto, né, com o outro. Eu vejo algumas situações que as pessoas nem têm, na verdade, o direito de dizer, mas elas estão lá se ocupando, né? E às vezes às vezes não, quando você pode, você tem que ser direto, para ver se o outro enxerga, né? Eu me recordo de alguém que dizia assim, nossa, padre, você gosta de viajar, né? Só vive viajando, graças a Deus. O dia que eu precisar do teu dinheiro para viajar, daí você pode começar a falar mesmo das minhas viagens. Mas enquanto eu estiver viajando com meu dinheiro, você pode deixar muito bem que eu sei administrar e cuido bem da minha vida, né? Ou seja, se foi me dada a possibilidade de viajar, não se incomode. A estrada é larga e tem momentos de ir e momentos de voltar, né? Eu garanto que a gente não vai ocupar o mesmo espaço e ao mesmo tempo, né? Fique à vontade, né? O tempo que você está perdendo de falar das minhas viagens, você podia ir juntando também alguns fundos para você ir viajar, né? E você vai ver o quanto que é bom, né? E você não perderia tanto tempo de ser ocupado com a vida dos outros, né? Falar mal dos outros pode ser uma forma de compensar os nossos próprios complexos. Olha aí, olha o interessante, né? Talvez seja uma verdadeira terapia, né? A gente está compensando os nossos próprios complexos. Eu costumo dizer assim, há muita gente tão complexada que ela só vai se sentir bem quando ela perceber de que existe uma pessoa pior do que ela. É pior do que o complexo dela. Então ela vai viver atacando o outro, né? Porque é no fracasso do outro que muitas das vezes eu consigo me construir, né? Como o verdadeiro resolvido, o verdadeiro capacitado para criar enfrentamentos, né? Não é assim que eu devo me sentir.
Eu tenho que, na verdade, tentar me construir em mim mesmo, né? No meu jeito de ser, na minha forma de ser, enfrentando os meus complexos, as minhas incapacidades, as minhas deficiências. E isso é muito fácil quando você faz. Por exemplo, você quer criar condições de conviver com o outro, eu tenho perfeitamente compreensão de mim mesmo. Algumas coisas que eu não dou conta e não tenho vergonha de dizer que eu não dou conta. Eu falo mesmo, né? Para poder dizer assim, é preferível falar que não dá conta do que você ir lá passar vergonha. E em muitos trabalhos que eu ocupo, quando foi por ocasião de me consultarem para vir para Barbacena, eu dizia perfeitamente, falei assim, olha, vocês acham que eu dou conta? Né? E o pessoal falou, não, dá, se tiver que falar, você fala, ser um ótimo administrador, as questões, sim, mas eu nunca lidei com igrejas históricas. Eu admiro essa questão da historicidade das igrejas, né, somente mineiras. Né? Acho formidável. Acho bonito a questão da reforma, a igreja inteira, com todos aqueles costumes. Acho formidável, né? Mas não sei se eu tenho condições de fazer isso. Mas uma forma de eu ver se eu tenho ou não capacidade é estando lá, né? E ocupando o meu espaço, né? Fazendo por onde. Pode ser que de repente deu tão certo que eu falo, poxa, eu achava que eu não tinha capacidade, agora eu estou vendo que, olha, se quiserem me mandar para uma outra assim, nós vamos dar um jeito de fazer alguma coisa. Ou possivelmente eu posso sair dali, ó, gente, vocês me desculpem, mas realmente isso daqui, olha, eu peguei um verdadeiro abacaxi, né? Eu não dou conta de descascar esse abacaxi, não sei descascar. E eu vou chegar lá para aquele que é responsável, olha, infelizmente não dou conta, eu vou atrapalhar, com maior tranquilidade. Eu tenho que me conhecer. Eu não preciso que ninguém me leve a conhecer das minhas capacidades e incapacidades, né? E nem deixar me seduzir pelos ataques dos outros. Por quê? Eu preciso saber de que muitas das vezes esses ataques nada mais são do que uma forma de transferir aquilo que os outros não dão conta de enxergar neles mesmos. Então eles vão atribuindo para tentar me desestruturar. É isso que acontece na sociedade. Se eu conseguir ter segurança de mim mesmo, olhando para mim, me enxergando, nada vai me afetar. E se eu me enxergo, dificilmente eu vou atacar os outros, né? Ou aquilo que os outros têm e que eu não consigo digerir, não consigo digerir em mim, não nos outros, digerir em mim. Então, é uma forma de convivência. Viver com sentido é abraçar toda essa proposta de sobreviver, né? É triste, e eu dizia há pouco para uma outra pessoa, de que nós vivemos numa sociedade com muitas máscaras, né? Com muitos recursos de comunicação. As pessoas não são diretas, né? Elas querem dizer alguma coisa para você, ela vai atrás de outras pessoas e diz para outras pessoas na certeza de que aquilo vai chegar até você. Elas têm, na verdade, um sentimento para contigo, elas não são, muitas das vezes, não são diretas. Então elas falam que fulano está pensando, fulano está dizendo isso de você, mas no fundo é ela mesma. Você olha e fala assim, gente, tem alguma coisa errada aí. E interessante porque quando você se dá ao luxo, que eu falo que é luxo mesmo, de silenciar e enxergar, olha, você consegue ver muitas coisas que estão escondidas por detrás das máscaras que nós carregamos. E aí você vai percebendo aquilo que na verdade é límpido, é transparente, e aquilo que na verdade se esconde, né? Está muito mascarado e que você não pode confiar. Então pense bem
com relação a isso, né? Para tentar sobreviver, ser verdadeiro, né? Porque no mundo em que nós vivemos é preciso que isso aconteça, né? Que tenhamos essa verdade. E o próprio Cristo na Bíblia fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a verdade vos libertará. Há uma expressão de Leonardo Boff, e que eu gosto às vezes de usar e dizer, né? Ele fala sobre a questão do amor, e de que quando o amor é verdadeiro, é muito mais fácil, né? Ele usa essa expressão: o contrário do amor não é o ódio, mas sim o medo de amar. E o medo de amar é o medo de ser livre. Uma expressão formidável, né? Quando eu falo assim que a gente é livre, a gente ama e a gente enxerga o outro exatamente da forma que ele é e respeita o outro da forma que ele é. E nós conseguimos viver plenamente o amor, a acolhida, a solidariedade, a tolerância, a paciência, e vamos convivendo. Por quê? Nada é para sempre. Um abraço a todos. Se Deus quiser, nos encontramos amanhã para o nosso novo bate-papo.